Cara, entrando um pouco na questão da sedução, a gente tava falando que a gente tá numa era que a galera estuda muito sobre sedução, né? Tem livros aí, tem canais, tem tal, mas chega pouco nos outros, né? Uhum. Coloca pouco em prática, né? É que o estudar e o ler dentro do seu quarto não questiona a tua existência, não questiona a tua capacidade. E você se colocar no caos, se expor ao caos, questiona a tua capacidade e a tua competência. Então, ficar em casa e a leitura promove muito a sensação de evolução. Se eu li 10 livros nesse ano, eu sou um ser humano mais evoluído. Só que se você não praticou nada do que você leu, eu tenho péssimas notícias para você. Provavelmente você é o mesmo ser humano, só que agora você tem uma carga teórica maior. E uma coisa é conhecimento, outra coisa é informação. Quando eu falo uma coisa para você, tá saindo do meu corpo conhecimento e tá chegando para você informação. Você vai transformar essa informação em conhecimento na hora que você colocar na prática. Sim. E aí você vai desenvolver conhecimento sobre o assunto. Sim. Enquanto não for praticado, será apenas informação. Sim. E um ser humano informado não é um ser humano evoluído. Ele só é informado. Um ser humano que tem conhecimento é um ser humano evoluído. Conhecimento seria a teoria e a prática junto. A teoria praticada, exatamente. E a parada da sedução relacionada à leitura é isso, cara. A coisa mais comum do planeta quando a gente fala sobre sedução são aquelas pessoas que são sedutoras dentro do quarto dela. Porque ela sabe tudo que você fala. Tudo que você fala, ela já leu em tal obra, tal obra, tal obra. Aí você termina o que você tinha pra falar, ela olha pra você e fala assim: e quais livros que você me indica? Seu irmão, provavelmente você já leu mais do que eu sobre o assunto. Você quer mais livros? O que você quer fazer com mais livros? Aí você pergunta pra pessoa: quando foi a última vez que você, sei lá, transou? Aí a pessoa olha pro seu cara e fala assim: ah, faz 4 meses. Então você não precisa de livro, você precisa transar. Entendeu? A hora que você transar, você vai ter mais conhecimento e mais prática e mais isso e aquilo. A última vez que você abordou alguém, né? Alguém, a última vez que você chegou a alguém, a última vez que você se expôs de verdade. Porque o abordar pessoas, cara, é uma coisa extremamente desconfortável. Mas é muito desconfortável, cara. Muito. Você, ponto número 1, se coloca como inferior na hora. Porque se você tá chegando é porque a pessoa, ela tem mais valor que você. Ponto número 2, você que tem que conquistar a princípio. Você que tem que, me dê atenção. Então você tá se colocando numa posição de rejeição a qualquer momento. A qualquer momento. Ponto número 3, provavelmente você está colocando sobre você uma carga de responsabilidade da conquista. Então, se eu estou chegando, meus amigos estão assistindo. Eu tenho que pegar. Então, você coloca sobre si uma responsabilidade nas suas costas. E ponto número 3, essa rejeição vai fazer você questionar a tua capacidade. Vai fazer você questionar se você é bonito o suficiente, se você é inteligente o suficiente, se você é confiante o suficiente, se você é rico o suficiente. E esse autoquestionamento é muito doloroso. Porque ficar na tua cabeça acreditando que você pode é muito mais confortável do que se expor e descobrir que não pode. Uhum. Eu tenho uma história com meu pai muito curiosa sobre isso. Uma vez a gente estava em Balneário, em família, e em Balneário, na ilha de no Balneário, na praia de Balneário tem uma ilha central. E essa ilha fica uns 500 metros da praia. E o meu pai, ele nada quase que diariamente. Só que ele nada em piscina. Nada pra caraca, né? Nada, só que ele nada em piscina. Ah, verdade, você falou. Ele Sim. nada em piscina. E aí a gente tava na praia, sentado na areia e tal. E aí eu falei pro meu pai, pô, cara, puta desafio, hein, velho. E era à tarde. À tarde tem muito mais onda, à tarde tem mais maré, à tarde tem mais correnteza, à tarde é uma merda, as lanchas estão passando, é muita onda. E eu falei pro meu pai, cara, eu vou a nado na Ilha das Cabras, cara, eu vou a nado na Ilha Central. Bicho, pulei, não pensei, Marco. É Guilherme puro Alto essa mar, merda. cara. É Alto puro mar. suco de Guaraná, meus amigos falam isso aí. Vou, mano. Vou Alto lá mar. descobrir. Bora. Cara, fica 500 metros. Então você vai passar a barragem, vai ser um inferno, cara. Pulei pra água, 45 minutos nadando, cara, sem parar. E eu dava umas braçadas e a braçada quebrava na onda e eu não saía do lugar, velho. Eu dei, sei lá, 50% das minhas braçadas foram inúteis. Porque eu não saía do lugar. Aí passava aquele iate gigantesco, tacava a onda pra mim e eu voltava pra trás. Eu me arrependi no começo, no meio e no fim, até chegar. Cheguei lá morto. Dei 20, 30 minutos de descanso, porque se eu voltasse eu ia me afogar. Descansei, voltei. Pra voltar foi muito mais fácil. Correnteza ajudou, maré ajudou, com 15 minutos eu tava de volta. Só que a hora que eu cheguei na areia, irmão, tava malemar andando, velho. Capengando pra andar. Eu volto, meu pai olha pra mim e fala assim: ô, você tá cansado de quê, velho? Falei, do que eu tô cansado?
Você viu essa porra desse mar, velho? Você viu esse negócio? Pô, Guilherme, pelo amor de Deus, daqui lá dá 500 metros e de volta dá 1 km. Eu nado 2 km por treino. Isso é o dobro, caralho. Eu olhei pra ele e falei assim, então pula pra água, Zé. Vai lá, pula pra água. Vambora. E aí, tipo, ele deu risada, tipo, eu não preciso me provar pra você, sabe? Aí eu peguei e falei assim, você não vai pular pra água porque é muito mais confortável achar que pode do que se expor e descobrir que não pode. Você entende o que eu quero dizer? E aí, tipo, meu pai entendeu o recado. E não ficou chateado comigo, porque é verdade. É verdade. Você lê um monte de livro de sedução e achar que você é um foda na arte da sedução hoje, é muito mais gostoso para a tua vaidade, para o teu ego, do que ter esse conhecimento, chegar numa mulher e descobrir que você é um incapaz, incompetente do caramba. Sim, porque você vai se tornar um sedutor de verdade quando você chegar nas pessoas e conquistar as pessoas. Perfeito. E não você falando que você tem teoria sobre. E, cara, um dado aqui da minha mente, mas eu acho que 99% dos teóricos sobre sedução não são pessoas que têm resultados na prática. É só você olhar. Mas eu vou te falar, Marcola, eu tenho faro de gente teórica, velho. Tenho faro. Eu olho pra cara do cara e falo, irmão, eu sei que você não come ninguém, mano. Eu sei, velho. Então... E tem muito, até gente que vira aluno meu, cara. O cara vai conversar comigo, tudo que eu falo, não, eu sei. Chega a hora que eu me irrito, eu falo, irmão, então por que você tá pagando, velho? Você sabe tudo, porra. O que você quer? Você quer uma injeção? Você quer um tapa? O que você quer? Porque você já sabe tudo que eu tô falando, caralho. Então, eu sou muito chato com essa parada da prática. É o que você falou, mas ele ainda não tem essa confiança, né? Mas aí que tá. A confiança ela é um processo muito dolorido, velho. E ninguém quer sentir a dor do processo. Ninguém quer sentir a dor do processo. Ficar dentro do quarto lendo livro de sedução é uma delícia. Porque você vai ter a impressão de que você é mais sedutor agora. Chegar em uma pessoa já é... O livro já cai. Exato. Não, na hora. Até porque, vou te falar, cara, você chegar em 10 mulheres num dia e você ler 10 livros, eu não tenho a menor dúvida qual escola é mais formadora de qualquer coisa, cara. Ninguém vence a prática, mano. Ninguém vence a prática. O Jake, ele falava que é um cara que ele parou de fazer conteúdo. Ele dizia que você formula a tua estrutura chegando nas pessoas. Perfeito. Não em é tudo, na teoria. né? E ele tinha uma frase muito legal que ele falava assim, que o sedutor, ele é um cara que aquilo que ele pensa sobre ele é maior do que o que o outro pensa sobre ele. Perfeito. Ele conseguiu chegar nesse estado, né? Mas chegou por quê? Porque por muito tempo ele ficou questionando a própria capacidade dele, só que no momento em que ele começou a ter resultado, aí ele começou a entender confirmar. Que ele consegue. Então, eu já sei que eu consigo, né? Exatamente. E aí, você começa a questionar cada vez menos a sua capacidade. É o que eu falei, quando a gente aborda uma pessoa, 50% é o que eu comunico, 50% é o que ela entende. E aí eu posso comunicar uma coisa e ela não reagir bem, e eu me sinto culpado por ter comunicado aquilo. E eu não paro para pensar que ela só interpretou de uma maneira errada, ou interpretou não da maneira como eu pensei que ela interpretaria. Sim. Só que essa mesma estratégia, essa mesma fala, pode funcionar perfeitamente com outra pessoa. E pensa comigo, como é matemático e numérico. Eu uso essa estratégia com 10 pessoas. Funcionou errado com a primeira e eu pipoquei, eu vou ter a impressão de que aquela estratégia é errada. Só que eu faço outras 9 vezes a mesma estratégia e funciona as 9, eu tenho certeza que é funcional. Sim. E que só não funcionou naquele caso. É matemático e numérico a coisa. Então, porque a gente tem uma mania de pensar assim, vamos supor, você foi falar com uma menina, você chega lá, ela não te deu bola. O que eu fiz de errado? Onde eu errei? Eu falei de errado? O que eu errei? Sendo que, às vezes, é só a pessoa que não quis, né? Não tem nada de errado da sua parte. Provavelmente é só a pessoa que não quis, cara. Porque eu vivi muitas e muitas experiências positivas, Marco, onde eu só falei oi pra pessoa, cara. Eu falei oi pra pessoa e aí, visivelmente, ela tava totalmente aberta pra mim. Seja porque ela me achou bonito, seja porque ela me achou legal, seja porque ela me conhece na internet, seja porque ela viu que a minha energia é alta com os meus amigos, seja porque ela me paquerou antes, seja por qualquer outro motivo. Cara, eu vivi inúmeras experiências positivas onde eu falei, pô, que menina gata, vou ali tomar um fora rapidão e já volto. E a menina foi super aberta comigo. Como já aconteceu, de eu ir chegar na guria, que eu nem achei tão gata, mas vamos lá pra praticar um pouco, e a menina ser super fechada comigo. Então, você vê como que a minha fórmula ou a minha autoconfiança veio de uma matemática somada de tentativas. Somada. Eu fiz
tanto, e tanto, e tanto, que hoje eu tenho certeza do que é funcional, do que não é, do que me faz bem, do que não é, do que... Você entende? É tanto, 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 que eu consigo trabalhar com leveza e com certeza. Mas você falou, você só chegou e falou oi. Só que o que os caras não sabem? Que chegar numa mina e falar oi, você já tá na frente de 99% do cara. Entendeu? Já é muita coisa, porque 99% das pessoas não vão chegar e falar oi. E uma coisa que é muito comum, cara, acontecer entre homens. Eu sempre abordei as meninas com naturalidade. Eu sempre tive muita facilidade. Óbvio que sofri no começo. Óbvio que dava frio na barriga, dava insegurança. Questionei minha capacidade milhares de vezes, obviamente. Até você formar Até ficar na paz e fazer com praticidade. E aí é muito comum quando eu chegava na guria, por exemplo, sei lá, a gente tá andando na rua, eu vejo uma menina e eu vou lá falar com ela na boa. Eu volto, meus amigos, o que você falou pra ela? Como se existisse uma frase, uma fórmula mágica, que eu chego e falo pirilim pim pim, a menina coloca o Instagram, o WhatsApp dela no meu telefone. E eu tratei ela como um ser humano normal. Eu falei oi, foi o que eu falei pra ela. Entendeu? Tipo, não existe frase, cara, não existe fórmula. Existe um compilado de várias coisas que fez essa menina resolver me dar atenção. Que é questão estética, que é questão de educação, capacidade de análise de comportamento, capacidade de abordagem, tom de voz, confiança, tom de voz, sabe? Linguagem corporal. Então, a energia, o do sorriso, da leveza, da paz, de tratar aquilo como uma coisa normal, entendeu? Então, é um compilado de coisas que faz a menina dar o telefone dela pra mim ou me dar a moral. Agora o cara quer pegar a frase que eu citei 9 coisas, né? O cara quer pegar a frase que eu citei, aí é uma. A frase que eu citei é uma. Pronto, agora falta 8. É como se fosse assim, dentro da comunicação não verbal, é o que você falou. Tem 10 coisas, mas ele tá atento só à frase. Só né? uma. E aí ele quer chegar do jeito bostolão inseguro dele, usando a minha frase como se fosse funcionar. É. Sendo que como você diz é muito mais forte do que o que você diz. Muito né? mais, cara. Muito mais. Porque o que acontece? A maneira como você fala eu adoro falar sobre isso. O ser humano ele tem 70 mil anos aproximadamente, o ser humano como a gente conhece hoje, né? E essa linguagem de uma comunicação mais sofisticada, como a gente usa hoje em dia, ela tem tipo 2 mil, 5 mil anos. Os outros 65 mil anos, a base da comunicação era linguagem corporal e expressão facial. A nossa base natural, biológica de comunicação humana é grito, expressão facial e linguagem corporal. Então, se for para a gente colocar no pacote, pelo menos 70% do que a gente fala não tem nada a ver com o que a gente fala. É como a gente fala. Entendeu? Você acha que o ser humano de 50 mil anos atrás falava inglês? Falava mandarim ou falava português? Não falava. Era com expressão de raiva, medo, ódio, alegria, energia boa e linguagem corporal de confiança ou insegurança. Então, a gente se acostumou a prestar muito mais atenção na pessoa falando do que no que ela está falando. Você repara, as pessoas que se comunicam muito bem, ela tem muito elemento de comunicação, que é o meu caso, por exemplo. Quando eu falo alguma coisa, você repara que a minha expressão facial está trabalhando o tempo todo, a minha gesticulação está trabalhando o tempo todo, eu estou com uma postura de confiança e eu estou falando com firmeza. E o meu texto, que se foda o meu texto. É a maneira como eu estou falando, como o nosso corpo e estrutura biológica entendeu, o nosso cérebro entendeu o que é uma comunicação de qualidade. Então, quanto mais elementos de comunicação você tem, melhor. Agora o cara quer chegar na menina sem nenhum elemento bom de comunicação usando a minha frase. Não vai rolar. Não vai rolar. Sim. Entendeu? Essa é a lógica. Por isso que você tem que se tornar um cara, um comunicador, e aí você pode falar o que você quiser, meu parceiro. Exato, exato. Tem uma pilha, mano, eu vou abrir um parêntese, nada a ver aqui, mas é uma parada que você vai gostar dentro dessas viagens. Uma das coisas que os caras usam para provar a existência de Deus é a questão da linguagem, sabia? Porque o que acontece? Essa linguagem, do jeito que ela é desenvolvida, ela só é desenvolvida no ser humano, mano. Só. Entendeu? E no raciocínio bíblico, o ser humano tem como se fosse um aspecto divino, né? E aí o ser humano, então, ele é imagem e semelhança de Deus. E aí, por que só o ser humano foi dotado dessa linguagem da sofisticada, fala, né? Entendeu? E aí os caras, mesmo tentando
não conseguem, tipo assim, pelo menos os cientistas que eu vi, né? Talvez a galera conhece outros cientistas, não conseguem entender por que então que o ser humano é o único ser que desenvolveu linguagem, Uhum. tá ligado? Uhum. Mostra que o ser humano, de alguma forma... É diferente. É diferente, tá ligado? E, cara, é muito acaso, né? Pra acontecer exatamente do jeito que aconteceu. É muito acaso, cara. A gente, cada detalhe de músculo que existe pra ter dado certo, da língua e tudo mais. Porque isso derruba um pouquinho a teoria da evolução no sentido da questão de que a gente veio do macaco, sabe? Entendi. Mas, mano, o macaco não tem habilidade de fala. É que, na real, a teoria da evolução, ela não fala que a gente veio do macaco. Ela fala que nós e os macacos temos os mesmos ancestral. Temos um ancestral em comum. Aí, beleza, né? Agora, essa é a teoria. Mas tem gente que acha que a gente é um macaco evoluído. Não, a gente não é um macaco. Porque senão o macaco, existiria macaco. E o macaco ficaria evoluindo. Não. A gente não é... Tanto que, se você ler Sapiens, existiu alguns momentos na história da humanidade que existiu várias espécies de Homo. Até chegar no Homo sapiens sapiens, existiu várias. O Homo erectus, o Neandertal, o Homo floresiensis, alguma coisa assim, o Homo sapiens. Então a gente teve muito primo, tinha semelhanças com a gente, mas não evoluiu tanto quanto a gente. E a maneira como as outras espécies foram extintas e a nossa sobreviveu é uma dúvida eterna da humanidade também, de como isso aconteceu. Ou foi por guerra, ou por, sei lá, algum desastre biológico, a gente não sabe como aconteceu. Mas essa parada de que a gente veio do macaco, de fato, não é uma verdade. Só que nós, os macacos, temos o mesmo ancestral comum, né? E os macacos detêm 98%, o chimpanzé, né? 98% da nossa genética. É uma coisa muito louca pensar isso. Por que 2% não faz, né, velho? Sim. Então, mas aí o que vai diferenciar, por exemplo, Existe até cristão evolucionista, que ele acredita em Deus como criador de todas as coisas, mas como se ele criasse e deixasse que as coisas evoluíssem por elas. Legal. Né? Agora, outros vão acreditar que ele já fez o ser humano como ele desenhou. Como ser humano mesmo. E os animais como animais, entendeu? E aí vai desenrolando, os caras vão tretando tretas gigantescas aí. Total. Não sei se você viu lá no Flow, lá tem um Flow lá, acho que, não sei se... Um Flow é inteligência limitada é uma inteligência limitada de 9 horas, cara, dos caras. Do biólogo lá, adoro ele. O Pirula, com o Marcus Eberle. O Marcus Eberle é um cientista, só que cristão. E o Pirula é ateu. E aí os caras, mano, debateram por 9 horas, tá muito ligado? Tempo, cara. Que legal. Você sabia que chimpanzé também se comunica com expressão facial, né? Opa! Os caras sabem por expressão facial se tá vindo um leão, se por cima ou por baixo. Por exemplo, tá vindo um predador de cima. Ele faz isso aqui, ó. Cara de medo de cima. Todo mundo já sai correndo, sabe que o problema vem de cima. Se ele olha com expressão de medo aqui, por baixo, o macacara já sai correndo por baixo. Já sai subindo em cima de árvore. Caramba. O chimpanzé se comunica por expressão facial, cara. Que louco isso. E por grito também, sabia? O que os caras começaram a simular dentro de um zoológico? Zoológico não, acho que de um ambiente aberto. O macaco fazia muito barulho. Sempre barulhos diferentes, né? Os caras começaram a pegar esses barulhos e armazenar. Do nada, os caras soltavam na JBL, o mesmo barulho. E os macacos reagiam da mesma forma. Então, por exemplo, tava vindo uma onça. Os caras emitiam barulho, os caras guardavam esse barulho. Aí guardava, não tinha onça nenhuma, os caras soltavam o barulho de novo, os macacos reagiam da mesma forma. Subia em cima de árvore. É uma comunicação mesmo. É uma comunicação entre eles, cara. Que louco. Se comunicam muito ainda, viu?